Olá, Rubinho aqui. Agora nós vamos ver as últimas orações subordinadas substantivas. Só essas aqui são fáceis demais, nós já entendemos esses termos dentro da análise sintática, então aqui é só aplicar a teoria que a gente já aprendeu. Por exemplo, a teoria de predicativo, né? Olha, o que é um predicativo? É a característica ligada ao sujeito através de um verbo, tá? Através do verbo, geralmente o verbo de ligação faz isso, né? Mas pode ser outro verbo também. Eu tenho uma característica ligada ao sujeito por intermédio de um verbo, então eu tenho ali um predicativo. Bem, dentro desse predicativo eu posso ter uma oração funcionando como predicativo. Aí eu tenho as orações predicativas, subordinadas, substantivas, predicativas, tá? Exercem função de predicativo do sujeito. Olha só o exemplo. Arnaldo foi quem trabalhou menos. Foi quem trabalhou menos. Esse quem trabalhou menos é a nossa oração subordinada, substantiva, predicativa, porque funciona como predicativo. É o que eu sei do Arnaldo, né? Arnaldo aqui, o que eu sei dele? Que foi quem trabalhou menos, tá? Então eu tenho aqui o verbo de ligação e ele liga uma característica ao sujeito. Lembra? O verbo de ligação sempre vai ligar uma característica ao sujeito. É o que eu sei dele, a informação que eu tenho daquele sujeito. Tá bem? Predicativo, então. O mesmo acontece nesse exemplo aqui, ó. Meu desejo era, tá vendo? Esse era é o nosso verbo de ligação. Liga justamente uma característica ao sujeito. Que todos voltassem. Meu desejo é isso, ó, era este, né? Que todos voltassem, tá bem? Então, predicativo aqui tem um verbo, né? Se tem verbo, tem oração. Então, uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Agora veja essas outras aqui, ó. A completiva nominal. O que é uma oração completiva nominal? É aquela que serve como complemento de um nome, né? Pode ser de um nome que seja substantivo, adjetivo ou ainda um advérbio, como nós vimos aí. Vamos ver esse exemplo, ó. Tenho receio. Receio é um substantivo, né? Tenho receio, mas veja que está incompleto o sentido dessa frase, né? Se eu falo essa frase fora de contexto, as pessoas não vão saber do que é que eu estou falando. Então, eu preciso contextualizar, eu preciso dizer que receio é esse, receio de quê, né? E daí eu coloco isso daqui, ó, receio de que nos ataquem, receio de que nos ataquem. Esse de que nos ataquem, né, funciona como uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por quê? Porque eu estou completando o sentido de um nome, de um substantivo, tá bem? O mesmo acontece aqui embaixo. Tenho medo, medo é o nosso substantivo e veja que se eu parar aqui no medo, né, não dá para saber, fora de contexto eu não sei do que eu estou falando. Eu preciso falar medo de que eu tenho, né? Então, medo de que me traias, né? Medo disso, olha, eu tenho medo de traição, eu tenho medo de que me traias. Então, traias aqui é o nosso verbo, eu tenho então uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. O nome é grande, mas é bem fácil, é bem tranquilo de entender essa teoria, né? Depois, por último, agora aqui eu tenho as apositivas, tá bem? As apositivas funcionam como o quê? Que nome é esse, né? As apositivas funcionam como aposto da oração principal, tá bem? Ela funciona como um aposto. Como assim? O aposto é uma informação a mais que eu tenho sobre um dado elemento. É uma informação fora daquele contexto, fora do texto mesmo, né? Daquele contexto todo, só para explicar um termo, só para trazer uma informação sobre algum termo. Então é isso daqui, ó. Olha o exemplo. Dei-lhe um conselho. E que conselho foi esse, né? Siga seu rumo na vida, né? Que siga seu rumo na vida. Olha, isso aqui não estou completando a palavra conselho, né? Eu estou dizendo que conselho foi esse, tá bem? Então não é completiva. E note que ela tem dois pontos, né? Introduzindo realmente um aposto aqui.
dizendo que conselho foi esse. E olha só os exemplos abaixo. Só desejo uma coisa. E que coisa é essa, né? Que vivam felizes. Opa, que vivam felizes, né? Ó, essa é a nossa oração subordinada. O mesmo acontece embaixo, né? Já não tem mais segredo para você. Só lhe peço isto. E o que é isto? Que honre nosso nome, tá bem? Oração subordinada, substantiva, apositiva, tá bem? Fica assim então. Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço.